apenas um versículo que diz: portanto, permaneçam firmes nessa verdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Quero ler novamente, rapidamente, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. O famoso e conhecido nos nossos dias atuais lockdown, o confinamento, para muitos, traduzido pela palavra trancado, guardado em casa, mesmo sem a vontade, ele deve sim ser cumprido por nós cristãos, e para que colaboremos com as ordens, as ordenanças governamentais, estaduais, municipais e assim por diante, que estão sendo impostas a nós. Nós cristãos não somos diferentes, estamos dispostos e queremos, e até por obedecer a palavra de Deus, colaborar com o nosso município, nosso estado, nosso país, com o nosso mundo inteiro que foi afetado por esse último incidente a qual nós estamos vivendo. Entretanto, esse lockdown, esse confinamento, não pode retirar a certeza de nós termos uma liberdade. Ele não pode roubar de nós a certeza que temos em Cristo de que somos livres. Sim, e para isso, baseado na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 4, um capítulo anterior a esse, a qual nós estamos usando para basear nossa mensagem, Paulo ele vai fazer uma alegoria para esclarecer aos Gálatas, dizendo que eles são filhos de Abraão. Portanto, vocês são filhos de Sara, filhos da promessa, e não filhos de Agar, filho da escrava, filhos da escravidão. O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja aos Gálatas: olha só, vocês não são filhos de uma mulher que foi tida como escrava, que era Agar, mas vocês são filhos de uma mulher que é tida como Sara, uma mulher livre. Ou seja, vocês são filhos da promessa. Quando a gente percebe o contexto de Gálatas e por que o apóstolo fazer esse tipo de alegoria, esse simbolismo, usando essa figura do Antigo Testamento, nós temos que entender, assim como já sabido por nós, acredito, por muitos, que os Gálatas estavam sendo atacados com um falso ensino. Então no capítulo 4, Paulo começa a discorrer, e durante toda a carta, esta carta conhecida como a carta da liberdade cristã, o apóstolo vai lutar por essa liberdade com aqueles que estão ouvindo, que estão participando dessa comunhão com o apóstolo, lendo essa carta e sendo edificados em qual for a comunidade onde estavam ali. E no capítulo de número 5, Paulo vai transmitir com a sua mensagem, nesse versículo que lemos, e se a gente conseguir ler, e é muito bom que você faça isso, ler todo o capítulo na íntegra, ficaremos mais entendidos que Paulo fala sobre o valor da liberdade cristã conquistada por Cristo. E valorizar essa liberdade em dias de confinamento é fundamental. E para isso nós temos que nos atentar a algumas características que devemos ter. Porque cá para nós, para mim não tem sido fácil, para você não tem sido fácil, tantos problemas, circunstâncias que nos cercam nesses dias, tantas notícias ruins, tantos problemas, tanto caos instalado do nosso lado direito, esquerdo, em todas as nações, cidades e países. Mas Paulo vai nos mostrar algumas características que temos que ter para que consigamos prosseguir, avançar na nossa fé, mesmo vivendo em um lockdown. E eu quero comentar com você de forma bem objetiva a respeito dessas características. Baseado neste versículo de Gálatas capítulo 1, o apóstolo começa dizendo: portanto,
que indica uma continuação de algo que ele estava dizendo no capítulo 4, vírgula, permaneçam firmes nessa liberdade. Olha, os falsos mestres ofereciam um acréscimo à liberdade que os gálatas já tinham. Ou seja, basicamente os falsos mestres chegavam e diziam: olha só, Jesus é real. Esse Jesus que Paulo apresentou é o Messias, ele tem a capacidade de salvar, o evangelho que ele traz é bom, os ensinamentos que ele ensina é verdade, mas existe algo mais que vocês têm que fazer para estar de acordo com a salvação que é dada por Deus. Então o acréscimo que os falsos mestres estão apresentando aos gálatas é a circuncisão. Perceba que no texto Paulo vai dizer, nessa liberdade. Paulo vai falar a respeito da liberdade cristã em um tempo diferente. Ou seja, era algo que os gálatas já tinham. E eles tinham agora uma oportunidade de trocar isso por algo que não tinha valor. Talvez no seu tempo, no seu conhecimento, nos que você tem passado, a sua fé tem sido esfriada. E talvez muitas propostas para se adquirir fé em algo que não seja a essência de Cristo tem sido apresentado a você. Quero lhe dizer algo: somente Cristo, somente a salvação dada por Cristo, somente o sacrifício feito por Cristo pode fazer com que continuemos firmes na fé. Pode fazer com que continuemos alicerçados com raiz no Evangelho que Jesus Cristo nos apresentou. Essa ordenança, permaneçam firmes, é a mesma usada para um soldado, que está em uma guerra e tem que resistir ao seu inimigo. Ou seja, o que Paulo está dizendo para os gálatas é o seguinte: olha, esses falsos mestres estão entrando com um ensino diferente dentro da nossa comunidade, que é salva e alcançada pela graça, que é alcançada pelo Evangelho que prega Cristo. Porém, vocês têm que permanecer firmes como em uma guerra. Ou seja, Paulo está ensinando para os gálatas que eles devem ser resistentes. E é isso que eu quero guardar, isso que eu quero que você guarde. Você que está vivendo um confinamento, talvez está afastado dos seus costumes de fé, não está podendo praticar como praticava a sua fé. Seja resistente, fique firme, tenha resistência, olhe para o Calvário e contemple aquilo que Jesus fez por você. Alcance resistência no sangue de Jesus, que é único e suficiente para que você entenda essa liberdade, que não vai ser roubada por um lockdown social, não. Talvez você está preso na sua casa, mas está livre espiritualmente. Talvez está preso no seu bairro, mas você está livre para dobrar os seus joelhos. Você está livre para bater no peito e cantar esse lindo hino que aqui nós louvamos, diz: você é livre. Então a primeira coisa que temos que entender a respeito dos valores da liberdade cristã, para que preservemos esses valores, é que temos que ser resistentes. Segunda coisa, temos que ser pessoas convictas. Olha o que Paulo vai dizer no restante do versículo. Paulo diz na parte A: permaneçam firmes nessa liberdade. Preste atenção agora. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Temos que ser cristãos convictos. Na igreja de Gálatas parece que o povo de Gálatas estava se esquecendo. Parece que o povo de Gálatas estava se afastando e duvidando de que Jesus realmente tinha entregado a vida por eles e que eles estavam salvos e alcançados por essa graça. E aí Paulo vem dizer: olha só, verdadeiramente Cristo os deu a liberdade. Verdadeiramente Cristo morreu por vocês. Verdadeiramente aquelas gotas de sangue chamavam o teu nome na cruz. Verdadeiramente a obra de Jesus foi eficaz e mais nada precisa ser acrescentada ou tirada dela.
ela está completa. O acesso está pronto àquele que entende que é livre. O acesso está pronto para aquele que entende de fato o que é ter uma liberdade. A dúvida da minha liberdade em Cristo começa quando eu penso que sou capaz de fazer algo para que ela aconteça. Deixa eu te explicar melhor. Quando eu acredito e começo a imaginar na minha mente, no meu consciente, que eu posso acrescentar algo às minhas práticas de fé, que eu posso acrescentar algo às minhas doutrinas de fé, que vai, de certo modo, entre aspas, fazer com que eu me sinta mais livre do que aquilo que estou, eu não estou sendo uma pessoa convicta em Cristo. Eu não estou tendo convicção daquilo que Jesus fez na cruz por mim. Porque se de fato o que Cristo fez, o que a obra de Cristo fez na cruz não fosse suficiente para mim, o que seria? Se de fato o único filho que o próprio Deus fez com que encarnasse em corpo de homem na terra não fosse suficiente, o que seria? E não existe um acréscimo, não existe um uso e costume que possa fazer com que essa minha liberdade aumente de nível. Não, eu sou livre, eu tenho liberdade como cristão por aquilo que Jesus fez por mim. Um tema diferente no culto, uma divulgação talvez diferente de um culto, um pregador com um nome maior, um cantor com um nome maior, não vai aumentar a minha liberdade em Cristo. O que faz com que a minha liberdade em Cristo seja acessível é simplesmente a morte de Jesus. Então Paulo está começando a discorrer isso. Paulo está começando a dizer: ei, é verdade o que Jesus fez, não é falsidade tudo aquilo que ele viveu. Então Paulo nos exorta, assim como exortou a igreja em Gálatas, a sermos convictos, a termos convicção da obra de Jesus no Calvário. Para que eu dê valor à minha liberdade cristã, eu preciso ser alguém resistente em primeiro lugar. Para que eu dê valor à minha liberdade cristã, eu preciso ser alguém convicto daquilo que Jesus fez por mim no Calvário. E por último, na parte C, ainda do versículo 1, o apóstolo vai dizer: não se submetam novamente à escravidão da lei. Além de sermos resistentes, convictos, Paulo quer nos ensinar que devemos ser homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus, senhores e senhoras de Deus, atentos. Temos que estar com a nossa atenção ligada a todo momento, voltada a todo momento para aquilo que Cristo fez por nós, para a liberdade que Ele conquistou por nós. E para fazer isso de forma muito coerente e enfática, Paulo vai revelar a identidade que os Gálatas tinham antes de Cristo. Paulo vai dizer que eles eram escravos. E de fato essa mensagem, esse texto de Paulo, escrito há tanto tempo atrás, anda na linha do tempo até nos alcançar, porque nós éramos também escravos, nós éramos também presos pelo pecado, presos pela obra de Satanás, presos pelo inimigo da nossa alma, mas Jesus nos chamou à liberdade. E Paulo está querendo dizer para os Gálatas: prestem atenção, não voltem a ser como vocês eram, entendam que vocês são livres, não voltem a ser escravos. Essa noite Deus nos convida a levar a memória, a buscar na nossa memória, para que possamos compreender e lembrar de quem nós éramos antes de Cristo.
quem você que está me assistindo nesse momento era antes de Cristo. O que você era antes de conhecer a Jesus. Quais as suas práticas antes de conhecer a Jesus. É isso que Paulo quer dizer para os Gálatas. É isso que Deus está dizendo para nós. Se submetam a voltar a quem vocês eram antes. Você que me ouve nessa noite, não volte a ser quem você era antes simplesmente por causa de um confinamento. Isso vai passar. Esse lockdown vai passar. Essa doença vai passar. Essa crise vai passar. Outras virão, abalados novamente de alguma forma, mas algo que nunca podemos esquecer é que no Calvário Jesus já nos trouxe a liberdade, já nos livrou do pecado, já carregou a influência que Satanás tinha sobre nós e deu um fim nisso. Só basta que nós comecemos a entender e desfrutar dessa liberdade, porque Ele nos chamou para ela. Não, ser um cristão não é ser alguém engessado, com dificuldade de fazer algo, ou praticar algo, ou falar algo. Não, ser um cristão é desfrutar todos os dias da liberdade que Cristo alcançou por nós no Calvário. Ser um cristão é ter amigos como qualquer outros que também são livres e sabem aproveitar a vida, tendo essa liberdade. Quando eu falo a respeito da liberdade cristã, eu sempre me lembro dos hebreus, quando foram retirados do Egito. Em determinado momento daquela história, daquele dilema, os hebreus vão dizer para Moisés: ei, nós não vamos subir no monte, suba você, fale com Deus, depois volte a nós e fale conosco aquilo que Deus falou a você. A dificuldade que aquele povo enfrentava, porque tinha que ter um intermediário entre Deus. O medo que eles tinham de ver a face de Deus, assim como Moisés buscava ver no monte. A nossa liberdade hoje nos permite falar com Ele a todo momento. O véu foi rasgado para que a nossa boca fosse livre para falar com Ele aquilo que necessitamos, aquilo que estamos sofrendo. Suplique nessa noite o que você precisa, agradeça pelo que você tem, fale com Ele essa noite, porque você tem liberdade para isso. E tem uma história que me lembra muito a respeito dessa liberdade. Certa feita, um homem comprou um estabelecimento onde se vendia pássaros e equipamentos para se trabalhar com esse tipo de serviço. E esse homem comprou esse estabelecimento e ele entregou esse estabelecimento nas mãos do seu filho. Disse para o filho: olha, eu comprei, mas quero que você cuide. E muitos pássaros presos em uma gaiola estavam nesse lugar. A primeira atitude como administrador desse lugar que o filho desse homem fez foi chegar naquela gaiola e abrir as portas daquelas gaiolas, e todos os pássaros começaram a voar e saíram das gaiolas. Mas o curioso é que havia um pássaro que, mesmo com a porta aberta, não quis sair daquela gaiola. E então aquele filho daquele homem, fazendo uma ilustração aqui, disse para aquele pássaro: por que você não sai? E o pássaro respondeu: porque eu já me acostumei a ser preso, mesmo tendo à minha frente a oportunidade de liberdade. Assim é com muitas pessoas. Deus, o dono de todas as coisas, Deus Pai, o Criador de tudo e de todas as coisas, deixou na administração do Filho a terra. E esse Filho nos libertou no Calvário.
Entretanto, ainda existem pessoas que mesmo com essa gaiola, mesmo com essa liberdade conquistada no Calvário, não tem coragem de sair da prisão. Essa noite Jesus está lhe convidando, Jesus está te avisando, Jesus está te alertando. A porta já está aberta, você só precisa sair, você já tem liberdade, você só precisa aprender a desfrutar. E eu quero encerrar com uma frase que diz: ser livre em Cristo é escolher não pecar por prazer de ser cristão e não por obrigação. Quero repetir: ser livre em Cristo é escolher não pecar por prazer de ser cristão e não por obrigação. Sabe, eu entendo a liberdade que Cristo conquistou por mim quando eu escolho me afastar do pecado, porque eu amo ser livre, porque eu amo a minha vida de cristão. Eu não deixo de pecar, eu não fujo do pecado, porque ele é ruim, não, apesar de fato ele ser, mas eu fujo do pecado. Eu não escolho o pecado porque a liberdade em Cristo é melhor, porque ser cristão é melhor do que pecar. Quem entende o que é liberdade em Cristo não vê interesse no pecado. Quem entende o que é liberdade em Cristo acha mais interessante ser um cristão do que se entregar à vida pecaminosa. Que acreditemos e confiemos naquilo que Cristo conquistou por nós nessa liberdade.